Muito bem, vamos voltar para o assunto do... Podemos? Podemos, numa boa? Qual que era o assunto? Se alguém xingar, você pode interferir. Sobre o debate. Sem xingamentos, tá? Obrigado. Sem xingamentos de energúmeno e ninguém fala pelo programa aqui. Não, mas okay? então falo por mim. Me desculpem se vocês ouvirem esse palavrão. O programa, ele absorve e ele Paulo, libera, mas por eu não. favor, não, o programa não libera, não. O programa não libera. Não fiz isso, não. Não fiz isso, não. Calma, não gente. Fiz, não. Não. Ô, Guga, deixa eu te falar um negócio. Aqui a gente tenta, de todas as formas, criar uma certa leveza no debate. Eu concordo plenamente com você que está errado chamar de energúmeno e eu não vou permitir isso aqui. E bosta também. E eu só gostaria que, por favor, vocês contribuíssem para ajudar nesse programa a fazer um clima bom. Então você fala com quem faz isso. Eu estou falando com vocês dois. Você fala com quem faz isso. Eu estou falando com vocês. Não, você falou comigo. Deixa eu fazer um pedido para você, Paulinho Figueiredo. Me traz a sua análise, por favor, a respeito do que você acha que vai rolar hoje na Globo. Ele adorou você ficar do lado dele. É uma criança, gente. É uma criança. Em relação ao debate, gente, eu acho que esse debate... Quer falar mais? Não, pode, por favor, fala mais. Não pode continuar aí, vai lá. Só não xinga ninguém, por favor. Vai lá. O Guga, a posição do programa, Paulo Matias faz um trabalho, coitado, eu tenho até pena dele. Ele faz um trabalho de tentar mediar, só que o Paulo não controla o que eu falo, o que eu não falo. Você não pode responsabilizá-lo. Eu vou continuar falando, eu sou realmente filho desencapado. Eu vou continuar falando o que eu tiver que falar até que me mandem embora. O Paulo não tem controle, ele realmente tenta, ele fala comigo, conversa, diálogo, etc, etc. Não pode culpá-lo pelas coisas que eu falo, nem culpar a direção pelas coisas que eu falo. E assim como eu não culpo pelas coisas que você fala, não. O que você fala eu responsabilizo só a você. E eu também não falo em nome do programa, não. Eu falo em nome de Paulo Figueiredo. Enquanto a audiência quiser que o Paulo Figueiredo continue falando, ele vai continuar a falar. A audiência e a direção e os donos da emissora. Em relação ao debate, Paulo Matias, eu acho o seguinte: esse é um momento onde o presidente Bolsonaro deveria focar em única e exclusivamente explicitar a grande diferença que ele tem em relação ao Lula. E as diferenças ideológicas são importantes, é claro que são importantes, mas a principal diferença é a diferença moral. O Brasil precisa fazer uma escolha se quer, de fato, colocar uma pessoa que incontestavelmente esteve à frente do país durante o maior esquema de corrupção da sua história, onde todos os órgãos do governo federal foram transformados em órgãos com uma finalidade específica: arrecadação de dinheiro para a manutenção de um projeto de poder nacional e internacional de ditaduras socialistas. Não foi nem corrupção pura e simples para enriquecimento, que também acontecia de forma generalizada. Aliás, o próprio Ciro Gomes relatou um pouco dessas conexões de corrupção durante o governo Lula, as palavras dele recentemente, inclusive lá no Flow Podcast, onde ele relata algum desses casos. Se o brasileiro decidir conscientemente, por nojinho estético ao presidente Bolsonaro, porque é isso que é, nojinho estético. Muita gente não vota ao Bolsonaro porque ele fala muita besteira, eu não gosto da forma como ele fala, não sei o quê. É nojinho estético. Se entre o nojinho estético e a corrupção as pessoas preferirem a corrupção, esse é um povo que está se condenando moralmente. O povo está assumindo. E aí, nesse ponto, eu sou radicalmente favorável à democracia, onde os povos sofrem as consequências das suas escolhas. A Argentina sofreu as consequências das suas escolhas. A Venezuela sofreu as consequências da sua escolha, a Bolívia sofreu as consequências das suas escolhas. E isso é um pouco diferente lá da terra da Zoe, onde houve uma revolução. Aí é outra história. O povo aos poucos foi sendo escravizado. Mas nesses países, eu citei alguns, ou os próprios Estados Unidos neste momento, você veja o contraste entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto o Brasil está anunciando nesse momento crescimento econômico e deflação recorde, os Estados Unidos, que escolheram este caminho, seja lá legal ou ilegalmente, não quero entrar nesse mérito, os Estados Unidos estão amargando recessão e inflação recorde. É como se os Estados Unidos tivessem virado o mundo bizarro do Brasil. Claro que os Estados Unidos continuam melhores do que o Brasil. Claro que continuam. Você tem anos e anos de governos liberais com uma visão de direita no poder. Você não destrói do dia para a noite. Mas os Estados Unidos estão piorando numa velocidade muito grande, enquanto o Brasil está numa tendência positiva. O Bolsonaro precisa explicitar isso. É isso que o presidente precisa mostrar no debate da Globo. Guga, por favor.
né? Primeiro, só para acabar aquele assunto, gente, eu falo então no meu nome. Eu achei que eu fazia parte do programa, que estava todo mundo espantado, mas eu fiquei espantado com isso e peço desculpas. E não vou aceitar ser chamado de energúmeno sem me defender. E eu não rebaixei o nível. Sempre vai ser defendido. Eu só pedi para que ele não falasse mais esse tipo de palavrão. E aí disseram que eu estava falando em nome do programa, que eu não deveria, então, falando no meu nome. Eu não vou aceitar energúmeno. Vamos lá, sobre o debate. Não vou aceitar palavrão. Sobre o debate. Sobre o debate, a gente sabe que hoje à noite o Lula, como eu estava dizendo, o Bolsonaro, ele vai para aquela estratégia de fazer vários recortes para atacar o presidente Lula. E para criar esses recortes, ele vai tentar levar o debate para o lado dele, que é o lado da baixaria, do jogo baixo, de ficar atacando, fazendo ataques pessoais. Não só ele, né? A gente vê que os bolsonaristas agem igual a ele. Então ele vai partir sim para a baixaria, para os ataques sobre corrupção. Ele vai usar isso contra o Lula para depois tentar fazer recorte na internet. O problema, Bolsonaro, é que é mais fácil explicar um triplex do que 51 imóveis comprados em parte com dinheiro vivo, ou 107 ao total, comprados pelo clã Bolsonaro. Então o Lula também está sendo preparado para responder na mesma moeda. Se o Bolsonaro tentar levar o debate para esse tipo de jogo, de discussão, ele vai levar de volta. Ele vai tomar porrada de volta, ele não vai bater sozinho. O Lula também está sendo treinado para responder isso tudo com uma equipe jurídica e para atacar o Bolsonaro nas brechas dele. O Bolsonaro tem uma série de problemas a explicar, e o mais recente agora é essa história do tenente, o Mauro Cid, que teria usado dinheiro fracionado para pagar contas da Michele, dinheiro fracionado, que é muito estranho, e dinheiro sacado. E aí falaram que é porque ele não queria que o pagamento ficasse em nome do presidente. Mas por que o presidente não simplesmente passa o dinheiro e ele paga no cartão dele? Eu não sei. Tem tantos meios de não ficar no nome do presidente, porque o mais burocrático e difícil e trabalhoso, que é esse que eles estão fazendo, isso levantou mais uma suspeita. Então são várias suspeitas que podem ser usadas também contra o Bolsonaro. Se ele for para esse jogo rasteiro, o Lula vai para esse jogo rasteiro. Veremos como vai ser, mas tem uma chance de ser um debate que vai ser um pouco pro lado da baixaria, do sensacionalismo. E a gente tem que lembrar que quem errou no debate passado foi o Bolsonaro. O Lula começou mal, o Lula estava mal no início, e quem entregou a própria cabeça de bandeja para as duas candidatas mulheres foi o Bolsonaro, quando atacou uma jornalista, e quando depois resolveu ser muito duro com as candidatas, ele acabou ficando com aquela imagem do Bolsonaro que não sabe dialogar com o público feminino, que era tudo que ele queria evitar. Quem cometeu esse erro foi ele próprio, e isso acabou sendo usado contra ele pelo restante do debate. Hoje, o medo é que ele cometa novos erros parecidos. Veremos. Muito bem. Zoe pediu? Engraçado que quando a mulherada aí, feministas, pedem igualdade, são tratadas de igual para igual, aí partem para o vitimismo. Ela fez uma pergunta que, na verdade, foi um ataque ao Bolsonaro, e ele apenas respondeu na mesma medida, né? Respondeu no mesmo tom. Agora, você vê o discursinho do Guga, é por isso que o Alexandre de Moraes e esses ministros se sentem à vontade para fazer o que eles fazem. Sabe por quê? Porque o Guga, junto com o Supremo, eles distorcem, né? Eles interpretam da forma que eles querem interpretar. Pergunta não é ataque, Guga. Partir para a pergunta não é partir para o ataque. Eu queria que você, de verdade, citasse uma baixaria que o Bolsonaro fez contra o Lula no outro debate. Baixaria perguntar sobre a Petrobras, sobre o Petrolão. As pessoas, o povo brasileiro, merece saber a verdade. E as pessoas que não têm a memória tão boa assim, precisam sim de alguém para refrescar a sua memória, para refrescar que porque o Brasil agora está se recuperando da crise, na época do Lula era maravilhoso. As pessoas que não viveram naquela época vão acreditar, muitas delas jovens vão acreditar, então precisam de uma pessoa como o Bolsonaro para fazer essas perguntas incômodas, já que os outros não têm a coragem para fazer. Agora, como o Lula vai se sair, aí não depende do Bolsonaro, é do Lula. Se ele trabalhasse com verdades e não trabalhasse com mentiras e fugindo da pergunta, aí não te incomodaria tanto. O que te incomoda é que o Lula não tem resposta para os questionamentos. E não distorça, porque uma coisa é perguntar e a outra é atacar. O Bolsonaro, no debate, tem todo o direito de fazer todo tipo de pergunta. O Lula, que se prepare aí para, de alguma forma, passar pano para a roubalheira que foi o governo dele.